Queridos, vamos iniciar então nossa matéria chamada de Eclesiologia, né? Na página 137. Eu vou dar hoje uma aula introdutória. Então nós vamos falar do que vai propor a matéria em vários pontos. E aí, lógico, como é a prática nossa, já as outras aulas a gente vem retomando, né? Alguns pontos para ir se aprofundando. Geralmente é isso que eu faço em quase todas as matérias. Então, a eclesiologia, bom, é o estudo sobre a igreja. Então, a gente vai estudar sobre a igreja organismo, igreja organização, a igreja com I maiúsculo, tá? A gente pouco vai tratar, quer dizer, vamos tratar sim, mas da igreja local e organização. A gente vai falar mais do organismo, o corpo vivo de Cristo, né, que é o corpo místico, que é a igreja de Jesus, constituída de todos os salvos, em todas as épocas, em todos os lugares, que a gente chama de igreja universal. E aí, há uma declaração lá no comecinho do século, no século IV, 325 mais ou menos, e é nessa declaração, que é o Concílio de Trento, né? Concílio de Nicéia. E lá foi formulado várias doutrinas da igreja. Então a Trindade, por exemplo, foi criada lá, né? Foi formulada, elaborada lá. E também a igreja, nós cremos na igreja. E a igreja é una, é santa, é católica e apostólica. Essa é a confissão da igreja na história, irmãos. Tá certo? Ela é una, só existe uma igreja. Então não existe duas igrejas. Existe uma única igreja, ela é una. Ela é santa, ela é separada, né, de tudo aquilo que é humano. Então, inclusive a gente vai ver sobre a natureza da igreja. Ela é uma proposta de Cristo, não é de homens, e a igreja é de Cristo, embora cada um pode até edificar a sua igreja, mas Jesus disse que está edificando a dele. Então, a gente, né, já sabe, então, porque tem gente que fala, não, a minha igreja, pode, não tem problema, mesmo porque a igreja a gente vai ver que não foi uma criação de Cristo, a palavra, a ideia, né? A igreja é reunião, uma reunião, eclésia, né? Então aqueles que eram chamados para fora do cotidiano para se reunirem e discutirem um assunto. Então essa palavra existia, né? Jesus não criou ela. Então Jesus disse, eu estou edificando a minha igreja, porque havia outras igrejas, e hoje também tem um bocado de gente edificando a igreja que não é de Cristo, né? Então já é uma questão aqui que a gente vai ver. Então ela é una, ela é santa. Ela é católica, quer dizer, ela é universal. A palavra católica quer dizer universal. A igreja, então, de Cristo, ela é universal, constituída de todos os povos, em todos os lugares, e a gente vai ver isso nos textos bíblicos, inclusive. Então, ela é una, é santa, católica e ela é apostólica. A igreja é fundada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Também não foram... a igreja de Cristo, a igreja bíblica, ela não é apoiada em ensinamentos humanos. Certo? São dos apóstolos, são homens, mas nós consideramos que esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Então as doutrinas, tudo, e Paulo inclusive ele vai dizendo algumas vezes nas suas cartas, assim, olha, vocês cuidam que aquilo que eu escrevo, aquilo que eu estou falando é mandamento do Senhor, né? Recebi do Senhor. Então ele vai já deixando claro que ele recebeu direto de Jesus, direto de Deus, aquilo que havia de ser falado. Então as doutrinas não era Paulo que estava inventando. Quando às vezes, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, diz assim, digo eu, não o Senhor, é que ele não tinha uma referência direta de Jesus nos evangelhos para afirmar tal coisa, mas toda a fala de Paulo, ou seja, dos outros apóstolos, tudo isso é considerado como as escrituras sagradas. Então ela é una, é única, não tem outra, ela é santa, ela é separada. A gente vai ver para que ela é separada, né? Qual é a finalidade da igreja, a missão da igreja. Ela é una, é santa, é católica, ou seja, ela é constituída de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos, e ela é apostólica. Ela tem então a sua doutrina baseada na doutrina dos apóstolos e profetas. Então a igreja não é o reino de Deus, outra questão que a gente precisa entender. O reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja é um agente do reino de Deus. A igreja ela é constituída não para ela mesma. A igreja não tem finalidade nela mesma. A igreja não existe para ela. Olha aí, chega a tremer a terra.
Deus do céu, isso não é espada, isso é a espada do Excalibur lá, né? Então, esse termo apostólico vem dos apóstolos? sim. Só tem só essa definição, ou tem outras? Não, quando a gente foi colocar o nome da igreja, a gente foi pesquisar o que significava o apostólico, né? Não é que a gente quer ser apóstolo, é que crê em curas, sinais e maravilhas. Se eu pegar várias definições sobre apostólico também, não é isso? Nesse caso que eu estou abordando aqui, a igreja apostólica é porque ela é baseada nos ensinos dos apóstolos. Sim. Tá. Né? Que é no caso Colossenses. Então Colossenses vai dizer que a gente vai ver todos os textos e tal, mas quando diz assim que é apostólico é porque é baseado, alicerçado nos ensinos dos apóstolos. Tá, esse apostólico aí, né? Esse é o sentido mais básico aqui, simples e bíblico, né? Tá. Então, eu não sei como que deriva outras definições. Eu vi uma definição também que apostólico é aquele que desbrava, né? Aí a gente vai falar inclusive nós vamos falar das funções, né, dos obreiros, organização da igreja, nós vamos entrar em tudo que compete à organização da igreja, a natureza da igreja, a missão da igreja, obreiros, pastorado, membresia, disciplina, tudo que envolve igreja, irmãos, né? Biblicamente, lógico, e a gente trazendo, e nós vamos comparar, inclusive, com as propostas que temos hoje, se de fato essas propostas, elas estão em harmonia com aquilo que a Bíblia propõe de igreja, né? Tanto da sua proposta de organização de ajuntamento, como que se vive no cotidiano. Então tudo isso a gente vai abordar, inclusive, por exemplo, quem é o apóstolo em relação à igreja, quem é o evangelista em relação à igreja, quem é o pastor em relação à igreja, né? Quem é o evangelista em relação à igreja, quem é o doutor em relação à igreja. Essa igreja, ela tem de fato um líder. Como que é esse líder? Como que a igreja reconhece esse líder? Qual é o papel desse líder na igreja? Quais são os critérios? Ou quem é que decide, inclusive, quem é que vai ser separado, quem não vai? Será que é o líder? As formas de governo da igreja, será que só tem uma forma só? Não, nós vamos ver que tem a episcopal, a congregacional, a presbiterial, né? E aí a gente vai vendo tudo isso aí, tanto biblicamente na história, e aí a gente compara com hoje. Eu acho que essa matéria vai ser muito proveitosa, principalmente para vocês, obreiros e etc. Certeza. Então, Questão de células também entra nessa? vamos falar de tudo, Barão. Toda forma de organização, a célula é uma forma de organização, né? Então nós vamos falar sobre tudo isso aí. Então hoje eu só vou dar essa introdução assim, genérica mesmo, né? E aí a gente vai voltando todos os pontos para detalhar. Então cada aula vai ter uma proposta objetiva, definida, e eu vou me limitar à proposta que eu vou trazer, porque vai surgir um bocado de coisa, só que aí a gente vai tratando pouco a pouco, embora sejam muitos pontos, mas aí a gente precisa entender claramente alguns pontos para partir para outros, né? E aí eu vou me limitar. Então se eu falar, irmão, segura um pouco, depois a gente vai tratar, que nós vamos tratar depois, num momento mais adequado, porque vai contribuir mais. Tá bom? Então um pouquinho de paciência, vocês vão perguntar um bocado de coisa, glória a Deus, pergunte mesmo, né? Mas vamos devagarzinho aqui. A igreja não é o reino de Deus, só para a gente entender. Então a igreja é um agente do reino de Deus, a igreja serve o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus existe anterior à igreja, tá certo? Então a igreja não é o reino de Deus, mas é expressão, vanguarda, antecipação e sinal desse mesmo reino. Deu para compreender, amados? A igreja, então vamos devagarzinho, não é o reino de Deus, mas é a expressão do reino de Deus, expressa o reino de Deus, né? É a vanguarda do reino de Deus, vem na frente, anunciando o reino de Deus, inclusive. Então o reino de Deus ainda virá de uma forma abrangente, já veio na individualidade de cada um de nós que constituímos a igreja. Mas o reino de Deus em si, senão não teria sentido Jesus nos ensinar o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E a gente já discutiu sobre isso. Quem é, meu Deus? Eu sei que é tu, Maíra. Te conheço já. Então, olha só que coisa boa. A vanguarda, quer dizer, vem anunciando o reino de Deus, né? Não é o reino de Deus, é antecipação desse reino. É um prato de entrada. A gente bem sabe, né? O pratinho de entrada, né? Tá lá no restaurante, vai vir coisa melhor, mas tem um prato de entrada. Então a igreja é a antecipação desse reino,
é o prenúncio desse reino, é uma amostra grátis desse reino, mas ainda não é o reino, é sinal desse mesmo reino. Então ele aponta, nós sinalizamos o reino de Deus, nós como igreja devemos sinalizar o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? A gente sinaliza, a gente mostra, a gente encaminha o reino de Deus, tá certo? Então nem todos, olha só, os que nela, na igreja estão, dela são. É forte. Nem todos os que dela são, visivelmente estão. Traduzindo. Vou trazer outro pensamento para ainda esclarecer isso aqui. Complicar mais. A igreja tem filhos que Deus não tem. Deus tem filhos que a igreja não tem. Ah, entendi. Não. Agora eu peguei. Piorou? Então vamos devagarzinho. Nem todos os que na igreja estão, da igreja são. Nem todos os que dela são da igreja, visivelmente nela estão. Então tem gente que participa de uma igreja local, mas não pertence à igreja de Cristo. Tem gente que pertence à igreja de Cristo, mas visivelmente não estão numa igreja local. Que daí entra no processo da salvação, né? É isso que eu estou entendendo desta forma. Como? A igreja de Cristo que ele virá buscar. Não, né? eu entendi. Assim como tem irmãos dentro da igreja que aparentemente estão dentro da igreja. De uma igreja local. De uma igreja local, mas o seu coração está fora, né? Não, ele só está com o corpo ali dentro. Eu estou entendendo dessa forma. Não, vamos lá, devagarzinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar outros pontos. Expressar. Quando nós falamos igreja, na cabeça, eu acredito, da maioria de nós vem essa estrutura, Isso. placa, geografia, localidade, liturgia e etc, não é isso? Tá. Quando nós estamos falando de igreja na teologia, nós estamos falando de outra coisa. De pessoas, né? Nós estamos falando de pessoas que são salvas e constituem a igreja de Cristo, que é chamada de corpo de Cristo, família de Deus. Somos nós. Que aí extrapola a localidade, a geografia, uma denominação e, inclusive, essa igreja, ela não se reúne num dia específico. Essa igreja, ela adora a Deus todos os dias. Nós vamos, inclusive, falar sobre um dos aspectos da igreja, que é a adoração. Então, assim, toda vez que a gente fala igreja, o que vem na mente é a questão de estrutura, denominação, etc. E a gente está falando, então, de igreja local. Não é isso que eu estou abordando ainda. Lembra aquele termo que você falava para mim? Eu já entendi. Que eu estou aqui em casa, mas eu estou buscando. Sim, mas aí mas vamos ver. Mais ou menos isso? Vamos tratar. Não é bem. É e não é. Calma, Matos, que a gente vai. Deixa eu tentar construir aqui, né? Alguns pontos. Tá difícil construir esse trem aí. Não, calma, nós começamos agora, Valão. Calma aí. Nesse eu vou Quando perguntar. acabar a matéria, aí vocês podem falar. Opa. Olha só. Então, igreja, entenda igreja. Quando eu não falar igreja nesse sentido, eu vou falar que eu não estou falando nesse sentido, né? Mas entenda sempre no sentido de igreja constituída de pessoas salvas, tá certo? Gente salva. Entenda isso sempre. Quando não for, eu aviso que não é. Eu estou abordando. Não, gente salva. Gente salva. A igreja é a habitação do Espírito Santo. Pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, são regeneradas, são salvas. Essas pessoas estão em todos os lugares, em todos os tempos. Ela é constituída de judeus e gentios, desde o começo da humanidade até a consumação dos séculos. Então isso é a igreja universal, igreja católica. Olha só a definição, como tem sentido. A igreja universal. Então a igreja, quando a gente fala, é constituída de pessoas salvas. Então tem uma igreja local que nós chamamos de organização, que é diferente de organismo porque é vivo. Então a igreja de Cristo é um organismo. A organização é um feito humano. Essa organização, que também nós chamamos de instituição, ela é um mal necessário para viabilizar o organismo que é a igreja de Cristo na sociedade, que por sua vez expressa o reino de Deus. Tem três coisas aqui que a gente não pode confundir: instituição, igreja e reino de Deus. A instituição deve servir a igreja, deve ser um ferramental para viabilizar essa igreja. E essa igreja que é invisível, essa igreja que é constituída de pessoas, não é certo? Igreja. Instituição é outra coisa. Quando a gente fala igreja, a gente entende instituição, mas a gente tem que corrigir isso aqui, teologicamente falando, né?
Então, a instituição é um ferramental, é algo humano, visível, que vai dar suporte social para essa igreja que é invisível, servir o reino de Deus que é maior do que ela. E o reino de Deus são todas as coisas criadas num propósito de servir a Deus, que ainda esse reino não veio, não foi implantado. E a igreja de Cristo, que somos nós, na verdade, ela uma hora está aqui, outra hora está ali, e ela é ambulante. A igreja, ela é constituída aqui como igreja, nós estamos em uma igreja. Por que nós estamos em uma igreja? Porque nós estamos reunidos, 2 ou 3, no nome de Cristo. Isso é constituída uma igreja. Eu estou falando na questão teológica. Quando nós saímos daqui, esse espaço não é mais igreja. Pode ser chamado de templo, de uma instituição. Tranquilo, irmãos? Né? A gente vai, agora sim, a gente vai trabalhar esse equilíbrio de que, então eu não preciso mais de igreja. A gente vai falar sobre os desigrejados, a proposta que é um pouco complicada. Por outro lado, há um exagero de pessoas que acham que a igreja se dá num templo. Não. E a gente vai ver que é possível que tem muitas pessoas reunidas dentro de um templo, chamam-se de igreja, eles se chamam de igreja, mas na essência, na natureza, na missão, no propósito, na convivência, não tem nada de igreja, né? Então, só para tentar aqui voltar e tentar esclarecer, tem pessoas que participam de uma igreja local, estão em rol de membro, têm cargos oficiais, mas não pertencem aos salvos. Essa é a questão. Tranquilo? Sim. Estão na igreja, mas não são igreja. Estão nela, mas dela não são. Estão lá. Para nós, são salvos. São obreiros muitas vezes, pregam a palavra, exercem dons nesta igreja. Só que aos olhos de Cristo não são igreja, porque não pertencem, porque eles não foram imergidos pelo Espírito Santo, não passaram pelo novo nascimento. Olha que absurdo, mas é uma realidade. Digam ele. Tá, eu ia fazer uma pergunta, você me respondeu. Mas é como se fosse vamos supor, os missionários, são igreja, mas não estão dentro de uma instituição. Não, eu estou falando mesmo de pessoas que convivem dentro dentro da organização. Olha, deixa eu perguntar para vocês assim pensam, vocês acham que todo mundo que participam das nossas comunidades de fé são de fato gente salva? Todos 100%? Não, as atitudes demonstram que não. Então pronto, acho que aí já tranquilo, né? Entendi. Uma questão. Assim, você falou que depois que a gente sair daqui, aqui não é a mesma igreja, certo? Por exemplo, um exemplo idiota. Você na sua moto continua sendo uma igreja, certo? Sim e não. Porque, tipo assim, tem aquela frase, tipo, nós somos uma igreja. Sim. Tipo, exato. Então, você em cima, por exemplo, da sua moto Eu e minha moto não, porque a minha moto não pode ser uma igreja. Não, eu tô usando um exemplo, tipo assim, você sozinho. Eu sozinho não sou. Então. Por quê? Porque o que é a igreja? A igreja é a constituição, é constituída por membros. Então eu só não posso ser uma igreja, embora seja a habitação do Espírito Santo, porque a igreja remete à coletividade e não individualidade. Entendeu? Então, você está falando da igreja, não instituição. Não, sempre que eu estou falando de igreja aqui, vai ser a igreja bíblica, teologicamente Isso, falando, então, de pessoas. A igreja bíblica, tanto a instituição precisa de mais de um membro? Sim, inclusive legalmente, né? Para você formar uma igreja legal, não pode ser uma pessoa só, precisa ter uma diretoria, um conselho fiscal. Não, mas a bíblica não precisa. Não, calma aí, você perguntou de uma coisa. Você perguntou se uma e outra precisam de mais de uma pessoa. Eu disse que sim. Legalmente, inclusive, a instituição precisa de mais de uma pessoa. Uma pessoa não vai lá e abre uma instituição religiosa ela só. Não pode, isso está errado. Não é? Agora, vamos aqui, a gente vai entendendo isso aí. Agora, o que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é que igreja, biblicamente falando, é constituída de gente, de pessoas. Esqueçam prédio, esqueçam denominação, esqueçam geografia, localidade, dia, tudo isso, tá? Depois a gente vai trabalhando esses aspectos aí. Vamos entender uma coisa por vez, que aí a gente vai montando quebra-cabeça e chega lá na compreensão. Então a igreja tem filhos que Deus não tem e Deus tem filhos que a igreja não tem. Nela, na igreja, nós encontramos diversos dons, vocações e níveis de maturidade. Ou seja, em uma reunião
de igreja, uma comunidade de fé, de igreja, nós encontramos vários dons, talentos e vários níveis de maturidade. Tem lá muitas pessoas na igreja que elas exercem dons diferentes. A ideia, então, dessa diversidade é para que haja edificação mútua e para que um sirva ao outro nos dons que recebeu do Espírito Santo, que por sua vez é o mesmo que introduz as pessoas na igreja. 1 aos Coríntios capítulo 12, capítulo 12. Aleluia. Que é onde que Professor, esses dons se completam em um só, né? O professor vai falar isso. Não sei. Eu também não sei. Então vamos Não, saber. porque uma vez eu ouvi uma pregação que... 1 Coríntios. Para casais, né? Que Ah. falava que o talento da esposa se agrega ao talento do esposo e assim eles... Não, aí é outro aspecto, é outra coisa, é outra área, né? 12. Já é complicado a gente falar só da igreja, falar de matrimônio aí vai. Não, eu não estou trazendo isso para o matrimônio, eu estou tentando assimilar. Sim, então não é a mesma coisa. Por exemplo, o que o esposo completa a esposa, não é. Poderíamos comparar? Sim, talvez, mas não é o caso aqui agora, porque a finalidade da igreja, nos seus dons do serviço mútuo, é um, do matrimônio é outro. Não, sim, mas eu digo assim, que nem eu tenho a pastora Vivi, né, que tem os seus dons e talentos de revelação, de cura e profecia, e eu tenho os meus de Socorro, de governo. socorro, exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, naquilo que eu posso servir a minha pastora, a gente se une A edificação e se torna mútua. uma... A edificação é mútua, sim. Sim. Nós oferecemos os dons e talentos para a edificação mútua da igreja. É a troca, é a partilha, né? Eu te sirvo e você me serve. É mútuo isso. Então, como é relacionamento, também no matrimônio é. Agora, a finalidade, a finalidade é outra, né? No matrimônio existe Sim. uma finalidade específica, na igreja outra finalidade Sim. específica. As duas devem glorificar Deus, mas há propósitos bem definidos, né? diferentes. 1 aos Coríntios capítulo 12, a gente percebe aqui no verso de número 6, 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo de número 6, está escrito assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e aí vai até o verso de número 11 sobre os dons e tal, né? Aliás, no 10, no 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Continua o texto, tá, irmãos? Esquece título. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Aqui já está falando sobre a igreja mesmo. Olha só. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro. Aí é a questão, Mateus. O corpo não é um só membro. Então, o corpo aqui é sinônimo, é equivalente à igreja. A palavra corpo aqui refere-se à igreja, tá bom? E aí tem a ver com aquele 2 ou mais em meu nome? Sim, exatamente isso aí. Então, só para a gente entender aqui, que de fato, individualmente, nós somos templos do Espírito Santo, mas quando esses templos se reúnem, se torna a igreja de Cristo. Então, a igreja não é uma proposta individual, a igreja é uma proposta coletiva. É por isso que Jesus disse, 2 ou 3, né? A ideia não é porque 2 ou 3, mas a ideia é porque a coletividade, de fato. Então 2 é o mínimo, né, que se pode esperar de uma reunião, né? Para que um sirva o outro, porque um só não faz sentido. Então é por isso que essa questão da individualidade não é uma proposta de Jesus para a igreja. Eu sou igreja em casa, impossível, não tem como, biblicamente isso não existe. Então, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí vem falando, inclusive, dessa comparação, né, que fazem, mas eu sou menos importante no corpo porque eu não sou a cabeça, eu sou o pé. Mas eu não sou do corpo porque eu sou olho, mas não sou nariz. Eu não sou do corpo porque eu não sou nariz, mas sou orelha.
Aí Paulo vai dizendo, mas tudo não pertence ao corpo? Imagina só um corpo que só tivesse olhos, um corpo que só tivesse ouvidos, ou narizes, fato. Ia ser uma aberração, uma anomalia. Então o que Paulo coloca aqui, inclusive, é que cada um no corpo é fundamental, é importante e tem a sua função específica. E quando um é honrado, os outros devem se alegrar. E quando um padece, todos sofrem. A questão sempre da coletividade. Então, o que é a igreja? É exatamente isso. A gente está vendo aqui uma abordagem de Paulo a respeito de diversidade na igreja, que forma uma unidade para um propósito maior, de nutrir esse próprio corpo para que cresça. Paulo vai tratar isso em outra carta, de uma maneira saudável, acho que até Efésios 4? Isso, exato. Pode ler? Eu ia te perguntar isso sobre você mesmo. Então leia, por favor. Tem a ligação? Tem, Valor? Leia, por favor. Aqui no versículo 11. Isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não é esse não. Esse aí eu vou tratar depois. Eu pensei que você ia ler o 16, não. É o 16. É o que eu estava em mente, que eu pensei que você ia abordar. A gente vai voltar isso aí, mais para frente a gente volta isso aí também. 16, né? Isso. De quem todo o corpo, bem ajustado, é consolidado pelo auxílio de todo junto e segundo... Calma aí. Bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, né? As juntas é corpo mesmo. O negócio. Segundo ajuda da operação de cada parte, faz... Calma aí, um de cada vez. A dele está diferente, está atualizada. Não tem nada não. Continue, depois você lê na sua, Varão. E ajusta a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Leia a sua, Ricardo, por favor. Do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Olha que coisa interessante. Eu grifei aqui na minha algumas expressões, 3 na verdade. Olha que coisa interessante. Do qual todo, grifei o todo. Todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas, grifei o todas. As juntas, segundo a justa operação de cada parte. Então, todo e cada. Essa ideia sempre de que, embora haja a individualidade, não pode haver o individualismo, porque essa individualidade contribui para um todo, para um coletivo. As juntas, né, é o que liga um membro ao outro membro. Olha que coisa interessante. E esses membros trabalham em prol do corpo. Eu posso dar uma topada, na minha terra diz topada, no dedão. A minha cabeça vai mandar sinal para lá, inclusive se a proteção, né, do próprio membro que foi atingido, mas todo o corpo sente. Todo o corpo é afetado e se expressa de tal maneira que vai demonstrar que, embora não foi a minha face que teve o impacto, mas é ela que vai expressar isso. Olha que coisa interessante. É por isso que a gente não pode conceber um corpo de Cristo, uma igreja que convive junto, localmente falando, e um membro sofre e os demais não são afetados, não sofrem também. Então há alguma coisa errada aí nessa igreja, ou nesse corpo. Talvez ele esteja com enfermidade, que a gente chama de insensibilidade, talvez uma hanseníase, né? Que não sente mais e tal, e é um perigo enorme, porque é possível que aquele membro morra, seja amputado, e aí a cabeça não manda sinal, e aí os outros membros não vão lá para proteger, porque há uma enfermidade. Então a gente está falando aqui de algo que é perfeito, que Deus propôs, que é o corpo de Cristo, que essa igreja, a gente vai falar de uma igreja saudável, uma igreja relevante, e uma igreja saudável, relevante e bíblica. Eu acho que é isso aí. Lá nas últimas aulas nós vamos falar sobre essa questão. Como edificar uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja relevante. Como fazer isso? Quais são os pontos bíblicos? Né? Qual é a proposta de Jesus? Porque como é a igreja de Jesus, a gente precisa saber o que Jesus intenta para essa igreja. Não é o que eu acho, não é o que eu aprendi, não é o que eu quero, não é a minha bandeira, não é a minha preferência. Não, a minha bandeira é avivamento, não a minha família, não a minha missões. Não, amados, nós não temos esse direito de decidir como que a gente vai construir a igreja. Qual que é a nossa bandeira? Deve ser o Evangelho.
Deve ser o Evangelho. Qual é a nossa bandeira? É de Cristo, é o Evangelho. E o que o Evangelho propõe numa organização de igreja? O que propõe? Aí nós não temos direito, embora nós temos características específicas por conta da localidade, por conta da cultura e etc. Não tem problema. Então a igreja pode se organizar com instrumentos, né? Ela pode ter uma certa liturgia, não tem problema. Tem coisas que a igreja local pode entrar em acordo, a Bíblia dá essa margem. Mas existem pilares que devem ser de toda igreja bíblica. E uma igreja, para ser bíblica, saudável e relevante, tem que ter alguns pontos. Nós vamos tratar isso aí daqui mais ou menos 4 semanas, 5 semanas, alguma coisa assim. Tudo bem, meus queridos? Então vamos lá. Nela encontramos diversos dons, vocações e níveis de maturidade, né? Então isso é fato. A gente vai ver isso lá para frente. A igreja bíblica, deixa eu ver se eu consigo. Ih, rapaz, eu esqueci o trem. Só um momento. Esqueci de pegar, mas está aqui, né? Ainda bem, eu guardo aqui, tá aqui. Isso aqui não, isso aqui eu guardo. Deixa eu ver se eu estou. Aleluia. Então, a igreja, ela para ser uma igreja bíblica mesmo, ela tem que ser ortodoxa. Ela tem que ser. Deixa eu pôr na sequência aqui, né? Porque eu quero. Tá. Doxológica. Eu já falei isso para vocês em alguma ocasião, não? Não, jamais esqueceria esse nome. Doxológica, jamais. Querigmática. Claro. Querigmática. Matemática. Ela- Mesma coisa, meu pastor. Ela tem que ser coinônica e diacônica. Tô quase desviando já com essas palavras aí. Diacônica. Calma que eu explico cada uma, tá? Dá pra ensinar se fala em línguas, professor? Até na aula você já tá falando língua, professor. Então vamos lá. E aí dizem que eu não falo. Ó, isso aqui, irmãos, quer dizer doutrina, tá? Doutrina. Tomara que não caia esse trem. Isso aqui fala de Repete as frases enquanto você... adoração. Adoração. Querigmática, anúncio. Essa aí é a revelação? Anúncio. Coinônica, fala de comunhão. Revelou agora. Forte. Diacônica, serviço. Diacônica é a que mais combina. Né? Então Vou vamos lá. Vou chegar na quinta-feira para ministrar o louvor e falar: vamos fazer aqui um momento de doxológica. Doxologia, sim. Ah, nosso Senhor. Tem igreja que eles tratam desses termos, sem dúvida. Irmãos, agora é a hora da doxologia. Se a gente pegar a harpa cristã, tem lá hinos e doxologia, não é? Tem, então não é tão assim, distante de nós. Então, uma igreja, para ser bíblica, amados, tem que ser ortodoxa, tem que ser doxológica, tem que ser querigmática, tem que ser coinônica e tem que ser diacônica. Se faltar um dessas características em uma igreja, ela está incompleta, tá certo? Então, o que é uma igreja ortodoxa? Ela tem que ter um ensino correto. Uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, ela tem que ter um ensino correto. Um ensino baseado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Tem que ensinar as escrituras. Ela tem que pregar a verdade da palavra de Deus. Ela tem que expor a palavra de Deus. Não deve usar de filosofias, não deve usar de outras literaturas e nem de ideologia de ninguém. Tá certo? Tem que usar a Bíblia Sagrada. É o cerne, é o material, é o norte, né? A única, na verdade, a única regra de fé e prática que deve se usar na igreja para exposição é a Bíblia. E ela tem que ter um ensinamento correto. A igreja tem que ser doxológica, ou seja, ela tem que ensinar e viver a adoração. E a adoração bíblica que a gente está falando, ela vai muito além daquilo que nós chamamos de adoração, que é resumido em liturgia através de músicas. Na verdade, isso é um pequeno aspecto da adoração, porque a adoração bíblica fala muito mais do que a pessoa é, do que o que ela fala ou faz. Então a adoração,
biblicamente falando, e uma igreja que é doxológica, ensina as pessoas a viverem uma vida de adoração, na vida, nas relações, fora da igreja inclusive. Toda a proposta é fora da igreja, irmãos. A reunião da igreja é uma proposta de celebração daquilo que a gente já faz lá fora nas relações. Não é aqui dentro, nessa organização que nós temos. Porque se aqui eu não reflito o que eu sou lá fora, então eu estou sendo hipócrita, religioso, não é? E isso a gente infelizmente vê demais, porque há uma série de compreensões erradas. Como é possível, por exemplo, eu ter áreas da minha vida que ainda não são entregues a Cristo? Isso é impossível. Ou eu sou de Cristo ou não sou de Cristo. Ou eu de fato me entreguei ao Evangelho ou não me entreguei ao Evangelho. Então, assim, é aquela história que o camarada estava em cima do muro, né? Do outro lado Jesus, e de um lado Jesus e do outro cão. Já ouviram isso aí? Já? Ah, então tá, não vou nem contar. Não, mas conta. Não precisa raciocínio. Ah, então tá bom. E aí o Jesus falando, vem pro meu lado, vem pra cá, né? E o camarada olhando Jesus e tal, olhou pro diabo, o diabo nem aí, falou nada, chamou, você não vai chamar pro seu lado? Falou, não, o muro é meu. Então, né? A indecisão, amados, é essa questão, ou Jesus, que disseram assim, não, o Evangelho exige muito da pessoa. Não, claro que não, exige tudo, é diferente, né? Bem diferente. Essa vai pro meu status. O Evangelho não exige muito das pessoas, exige tudo. Eu já falei isso aqui, né? Acertou. Aí, ó. Quesito doutrina Batendo opinião. no contato. Então, queridos, a igreja ela tem que ensinar os membros dela a viver uma vida de adoração. E uma vida de adoração é muito mais daquilo que eu sou da boca para dentro, daquilo muito mais do que eu falo da boca para fora. E nem no sentido pejorativo que eu estou falando, mas aquilo que eu sou. Então a adoração fala de quem eu sou, natureza em Deus, não do que eu falo através de música. Isso a gente chama de louvor. Louvor são os elogios que nós atribuímos a Deus. O Senhor é santo, poderoso, né? Louvado seja o teu nome, etc. Então, isso é louvor, que é o elogio. A adoração é o que eu sou, natureza, é interno, é muito mais profundo daquilo que eu expresso. Estou falando de natureza. Então a igreja, ela é doxológica, ou seja, tem que ensinar as pessoas a viver uma vida de adoração em todos os momentos da sua vida, porque a igreja não é um local, não é uma liturgia, é uma vida que se vive, lembra, expressando ou apontando o reino de Deus. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é expressar com a maior densidade possível aqui e agora o reino de Deus será consumado ali, amém. Entenderam? A igreja tem uma missão, e a missão da igreja é expressar com a maior densidade possível o reino de Deus aqui e agora, que vai se consumar ali e além. Então qual é a missão da igreja? Trazer essa densidade do reino de Deus, essa influência do reino de Deus, tá certo? A expressão do reino de Deus, porque a igreja, ela serve o reino de Deus, aponta o reino de Deus. Quem é a igreja então? Somos nós. Quando nós nos reunimos, não é? Nós somos a igreja, e cada membro então, quando se separa, ele expressa a igreja, inclusive em todos os ramos da sociedade, da sua vida, na família, na vizinhança, na parentela, no trabalho, na escola e etc. Então ela tem que ensinar adoração. Uma igreja, para ser bíblica, genuína, ela tem que ser querigmática, ela tem que anunciar o Evangelho. Querigma é anúncio, é pregação. Veio Jesus pregando o Evangelho do reino de Deus. Marcos 1,14, preguei anteontem de manhã na minha igreja, inclusive isso aí, né? O reino de Deus. Então veio Jesus pregando, a palavra lá é querigma. Então ele veio pregando, anunciando. Uma igreja precisa anunciar o reino de Deus, amados. Precisa pregar mesmo, falar, anunciar, é um arauto, né? É um porta-voz. Precisa ser a boca de Deus na sociedade e no mundo. Então precisa pregar. A igreja que não prega para o mundo, que não expande, mas só fica intramuros, isso é uma igreja incompleta, tá certo? A igreja ela tem que ser koinônica, tem que haver comunhão. Uma igreja onde não existe comunhão, irmãos. Uma igreja, a gente vai inclusive falar sobre essas propostas da maioria das nossas igrejas, se reunir em departamentos. Esses departamentos muitas vezes expressam muito mais os nossos pecados do que louva a Deus. Não é verdade? É.
Não, eu pertenço ao conjunto das irmãs, ao conjunto de Jó. Mas o que é um junto? Não é não? Briga, discórdia, disputa. É sério, amados. Não é? Então, a igreja, ela precisa ter koinonia, comunhão, onde todos os que vivem lá se amem, se perdoem, se cuidem, se pastoreiem, né? Se preocupem uns com os outros. A Bíblia vem trazendo diversos textos, exortando, advertindo e apontando que esse deve ser, porque se não for uma vida de comunhão, um ajuntamento de comunhão, não é igreja, amados. De Cristo não. Onde há muita discórdia, onde há muito desacordo, onde há muitas feridas, isso não é igreja. A igreja, inclusive, é terapêutica. Ela trata uns tratam uns dos outros. Nos momentos de enfermidade e de dificuldade, uns carregam os outros. Vai dizer Gálatas, capítulo de número 6, por exemplo, verso 1. Não é isso? Dá tempo para vocês pegarem o livro. Gálatas 6:1. Capítulo 6, verso de número 1, isso. Pode ler? Pode, por favor. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam com espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Isso. Olha que coisa interessante. Ainda o próprio Gálatas vai dizer aqui mais para frente aí, ó, verso 2, verso 3. Pode continuar lendo, por favor. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Isso, olha que coisa linda. Porque cada um levará a sua própria carga. Isso, sua própria carga, né? Mas só caneta. Lá no versículo de número 9 e número 10. Olha que coisa linda. E não nos cansemos de fazer o bem, Por que cansa? porque o seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente ao da família da fé. Os domésticos da fé. Então, a Bíblia ela vai tratando sobre koinonia. Atos dos Apóstolos, quando a gente pega Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que ali nasce a igreja, a gente percebe como era a convivência daquela igreja. Eles tinham tudo em comum. Eles perseveravam unânimes, eles viviam com singeleza, simplicidade de coração. Eles viviam de tal maneira numa comunhão, oração, partir do pão e etc., que as pessoas viam de fora, olhavam a convivência, porque não é comum, amados, em sociedade nenhuma. Essa sociedade vê uns para os outros. Porque a natureza humana, quando se junta num coletivo, é que cada um veja o seu próprio lado, cada um veja o seu próprio umbigo, cada um gira em torno do seu próprio ventre. Isso é natureza humana. Sociedade, é ou não é? Agora, quando essas pessoas olhavam, em Atos capítulo 2, olhavam a forma da igreja viver, eles glorificavam a Deus por isso. Olha como isso glorifica a Deus. E olha como glorificar a Deus é muito mais aquilo que nós somos, adorar a Deus é muito mais aquilo que nós somos, do que aquilo que nós falamos. Então não é o nosso anúncio que glorificará a Deus, é a nossa adoração que glorificará a Deus. Mateus capítulo 5, verso de número 13, 14, 15, 16, principalmente o 16, vai dizer que através das nossas boas obras, as pessoas vão ver essas boas obras e vão glorificar o nosso Pai que está nos céus, através das nossas boas obras. Quais são as nossas boas obras, irmãos? Cuidar do ser humano, viver em comunhão, amar, simplesmente amar, né? Porque quem não ama não é de Deus. E aí a gente pode até exercer os dons espirituais. Capítulo 13, Paulo ele dá um intervalo do 12 ao 14, que é o capítulo 13. Lógico. Né? Cronologia é lógico. Mas é o assunto, ele está falando da organização da igreja que nós lemos. Os dons da igreja, capítulo 12. Capítulo 14, ele fala da liturgia, organização da igreja, mas ele dá uma pausa nisso. Ele diz, olha, você pode falar a língua dos anjos, dos homens, pode dar o seu corpo como missionário, um mártir lá no campo de missionário, você pode vender os seus bens, você pode fazer o que for. Se não for motivado pelo amor, isso não é válido diante de Deus. Isso não é igreja diante de Deus. E nisso o Espírito não está.
Olha que coisa interessante. Então a koinonia, a comunhão, amados, onde nós vivemos essa vida onde o que é meu não é meu, o que é meu é do outro, onde nós nos ajudamos mutuamente, nos preocupamos mutuamente. Eu já contei para vocês aquela ilustração da ratoeira, não foi? Lembram? Da ratoeira? Não? Não contei não? Então deixa eu contar rapidinho aqui, a gente vai para o intervalo. E a diaconia? A gente volta depois dos comerciais, calma aí. Então, não, calma aí, não. Eu tenho que parar. Não, se eu for direto eu não aguento. E aí o que acontece? Pode ser, talvez, vamos ver, vamos pensar aqui. Deixa eu então desenrolar aqui, né? Então vamos direto, né? Depois para só para merenda. É? Tá bom, vocês que decidem. Tá bom. Então o que acontece? Um rato, uma certa feita numa fazenda, ele ouviu o casal, dono da fazenda, recebendo um pacote lá, aquele alvoroço, ele saiu para ver o que era, né? E aí chegando lá ele viu uma ratoeira, ela desembrulhou e tinha uma ratoeira. Ficou apavorado o ratinho, desesperado, correu lá pro galinheiro e disse: dona galinha, tem uma ratoeira aqui na casa e a gente está enroscado, a gente está perdido. A galinha disse: não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui no galinheiro, se é para lá, para casa, é você que se vira, problema seu, não tem nada a ver. Ele desanimado, foi agora, correu lá para a porta. Dona Leitora, disse: dona Leitora, tem uma ratoeira na casa e eu vim lhe comunicar, porque isso é um problema para nós. E a Leitora disse: não tem nada a ver, eu estou aqui no meu chiqueiro, a ratoeira não vai ser colocada aqui, e olha o meu tamanho, não tem nada a ver. Desanimado, foi olhar para a Dona Vaca e disse: dona Vaca, uma ratoeira. A vaca disse: eu não tenho nada a ver com isso. Se eu piso nessa ratoeira, olha o tamanho aqui né? Aí desanimado, cabisbaixo, voltou triste lá para sua casa, com rodapé assim e tal, entrou, e aí ficou lá, nem dormiu aquela noite, uma preocupação, mas nem dormiu, disse: agora o que vai ser da minha vida? Está um problema nessa ratoeira. E aí um barulho, um alvoroço naquele escuro, vocês sabem, fazendo luz elétrica não tinha, lampião, e a mulher acorda com aquele barulho todo, né, na escuridão e tal. A ratoeira tinha pego o rabo de uma cobra que tinha entrado na casa, pegou e fez aquele barulho, né, a cobra, aquela coisa toda, só que no escuro a mulher não viu e a cobra mordeu o calcanhar dela, e aquele desespero todo e tal, e pega a mulher e socorre e leva para a cidade e tal. Chegou lá no hospital, o médico examinou e disse: não tem mais jeito, não tem o que fazer, porque o veneno já se alastrou por todo o corpo, o organismo, leva para casa. Mulher ardendo em febre, aquela coisa, leva para casa para morrer, não tem o que se fazer. Mas aí o médico disse: mas para amenizar a febre e tal, uma boa canja de galinha dá para ela. Chegou na casa, então disse: pega a galinha lá, faz uma canja. Pegou a galinha ali, a canja, tal, alimentar a mulher, aquela coisa toda. Aí, o dia amanheceu e tal, e hora do almoço, e o povo veio chegando, né? Chegando para visitar a mulher e tal. E agora? Eu tenho que dar almoço para esse povo, né? Bastante gente. Fala: pega a Leitora, aquela maior, que está lá no chiqueiro. Pegou a Leitora lá e mistura com o povo, aquela coisa toda. Virou o dia, a mulher falece. E vem um monte de parente, gente e tal. E aí velório, enterro, e aquele povo em luto, entristecido e tal. Aí o dono falou: e agora? Eu vou despedir esse povo, vai de caminhada, alguns aí vão demorar para chegar em casa, mas é muita carne, né? Vai na Dona Vaca, Passa o serão na faca. e na Dona Vaca, o ratinho ficou olhando, observando tudo aquilo. Se eu avisei para eles que era um problema nosso, e eles não acreditaram. Amados, em uma igreja, em uma comunidade de fé, quando a gente olha o problema de um matrimônio, de um casal, não é problema deles, é problema nosso. Mas o meu casamento vai bem, o problema é nosso, faz parte do corpo. E o filho da irmã que está nas drogas, de quem é o problema? Da irmã que criou mal? Não é nosso, porque faz parte do corpo. E um irmão desempregado com dificuldade, de quem é o problema? Não, mas não, é nosso, nós pertencemos ao mesmo corpo. Então essa é a ideia, irmão, de igreja, é quando nós nos cuidamos, quando há a koinonia, a comunhão. Uma igreja, para ser bíblica, ela precisa pregar a doutrina, ela precisa ensinar a adoração, ela precisa anunciar o evangelho, ela precisa viver em comunhão, e ela precisa ser diacônica, ela precisa servir. Servir quem, irmãos? Porque na comunhão nós já servimos internamente. Aqui a diaconia é servir o mundo, servir a sociedade. Então uma igreja localizada em um bairro,
se ela não influencia, se ela não se preocupa com a transformação daquele local, essa igreja não está exercendo a sua diaconia, o seu serviço. Uma igreja não existe para a finalidade dela, lembra que eu falei? A finalidade dela mesma, e sim para o reino de Deus. Então, uma igreja, a pergunta que eu faço sempre é o seguinte: se essa igreja, constituída aqui, nessa geografia, nesse bairro, deixar de existir aqui, que falta fará para a vizinhança? A grande resposta, quase que unânime, é nenhuma. Só por vizinho de cima, que vai acabar o barulho. Às vezes, é motivo dos vizinhos dar glória a Deus e gratidão, porque não vai ter mais carro atrapalhando a garagem, Vizinhança. o barulho não vai incomodar mais, às vezes o lixo e tantas outras coisas. Então, assim, às vezes a influência é só negativa. Então, qual é a proposta? Que nós vamos discutir isso. Uma igreja relevante, ela tem uma proposta para o bairro onde ela está, porque a gente vai falar de igreja missional. A igreja tem que ser missional, e a gente fala tanto de missões locais quanto transculturais. Então, tudo isso a gente vai abordando aula a aula. Então, percebam, amados, que igreja, ela, para ser bíblica, completa, ela precisa ter esses aspectos, essas características aqui. E aí a gente precisa saber como é a igreja que nós estamos construindo. Qual é a igreja que a gente está edificando? É a igreja de Cristo que tem essas propostas? Ou será que é a nossa proposta de igreja, inclusive que nós aprendemos? Será o que nós aprendemos de fato se encaixa nisso? Então aí a gente precisa pensar nisso. Não só pensar, mas pensar em de fato colocar isso em prática, que é o nosso desafio todas as vezes que a gente se reúne aqui. A gente ouve um negócio assim monstruoso, enorme, não é? Nossa, meu Deus do céu, tudo isso? Não consigo. Não... Aí a gente chega à constatação que a gente não passa nem de longe, né? Ensinando isso aqui foi a aula passada, foi a aula retrasada em outro local, e o pastor perguntou assim: mas existe igreja assim? Eu ia te perguntar isso agora, eu ia te perguntar assim, não existe. Só de fato a igreja de Cristo mesmo, quando vai batalhar. Não existe. Vai existir. Não existe. Vai existir. Existe sim, amado. Agora é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. Não é Não, é porque na verdade o povo é ensinado errado, né? Porque a igreja não ensina isso. Nós somos ensinados errado. E tentar mudar isso que é difícil. Sim, é o desafio. Você pode olhar que qual que é a nossa maior luta? Que o povo hoje entenda que nós somos um. Não adianta o pastor orar, entrar, porque o que ele fala dessa comunhão aí, ela vai além. O problema da... Acho que é que nós entendemos que nós somos um, né? Porque muita gente dentro da igreja entende Sim, não. isso. Mas é E preciso isso trabalhar. é o povo, Isso é tem que olhar muito difícil. Isso aqui vem através do que, principalmente, amados? Ó, aqui, ó. Os departamentos, eles acham que eles são uns neles mesmos. Como que se chega aqui a esse entendimento? Na doutrina. Por aqui, amados, ó, ensinamento. Não há outra forma de construir uma igreja bíblica. Não há outro meio a não ser pelo ensino das Escrituras Sagradas, exposição das Escrituras Sagradas, dia a dia. É preciso, e a gente vai falar, por exemplo, evite entretenimentos, ajuntamentos que nós fazemos inúteis, que não edificam, mas são entretenimentos, passatempo, projeto nosso, mas não há conteúdo bíblico, não há ensinamento bíblico. Então tudo isso virá com muita pregação, com muito ensino, né? Então essa questão é um desafio enorme. Igreja não é aquela história, né? O rapaz estava descontente com a igreja onde estava, vou sair dessa igreja e tal, mas o espiritual, né, que ele é, vou pedir uma palavra para Deus, daquele jeito que a gente aprendeu que não deve fazer. E ele abre então, abriu lá, caiu naquele texto que o Davi estava lamentando a morte do seu filho, lembra? Né? E ele lamentando lá: Absalão, meu filho Absalão. Ele disse: pronto, Deus quer que eu abra um salão. Abrir um salão. Então, amados, igreja não é abrir um salão. Igreja não é. Vamos ver o que dá. Igreja é um projeto de Deus, que nós temos que saber que é muito sério, porque não é nosso, não é uma instituição humana, é uma instituição divina, tá certo? É uma incumbência divina. Nós vamos ali expressar o reino de Deus. Nós vamos ali, não é ver se vai dar certo como um comércio, se não deu, fecha. Não pode ser isso, amados.
A igreja é a edificação do corpo de Cristo na localidade, e ali representa de alguma maneira o reino de Deus. Então é algo muito sério. Então a gente precisa entender que esses pontos aqui, eles são fundamentais, precisam ser perseguidos, precisam ser praticados, né? Então a igreja de Cristo, a igreja bíblica saudável, ela precisa ter isso aqui. Mateus capítulo 16, verso 18, que eu já li para vocês, eu já recitei para vocês, melhor dizendo, não li, recitei, que Jesus disse, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga agora. Em Oséias, aqui, capítulo 4, versículo 6, fala assim, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento, e também eu te rejeitarei, porque não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Tá, às vezes uma compreensão incompleta do texto assim, o povo foi destruído porque faltou conhecimento, mas o texto completo não é que faltou, é que rejeitou. Isso. Que os sacerdotes também que estavam incumbidos de ensinar, não ensinou corretamente o povo. Então não é apenas que faltou, é que rejeitou. É o que o texto completo vai trazer. Uma coisa que o André sempre ensinou a gente tem que pegar é você ler o contexto inteiro para depois tentar tirar uma conclusão que é muito difícil. Mas é o exercício correto. Agora a questão é justamente essa. Quando, irmãos, o principal aqui é Bíblia Sagrada. Não há outra maneira de edificar uma igreja a não ser pelo ensino bíblico. Não existe. Não há outro meio divino. Não há outro meio estabelecido por Deus. As pessoas têm tentado, das suas formas, das suas maneiras, dos seus achismos, das suas propostas de igreja. E como não fomos nós que morremos pela igreja, a gente não tem direito. É a mesma coisa, por exemplo, a exposição bíblica. Eu não tenho direito de colocar os meus achismos, os meus pontos de vista, só porque eu prefiro isso ou acho aquilo. Eu preciso, como professor expositor bíblico, procurar, com todo esforço e toda honestidade, a palavra de Deus como ela é, ainda que ela me confronte, ainda que ela me desconstrua, ainda que ela me humilhe, ainda que eu precise voltar atrás em declarações que eu já fiz antes, ainda que eu precise mudar e diante das pessoas falar, não é assim. Não, mas você ensinava assim há tanto tempo, mas não ensino mais, porque agora eu compreendi pela palavra de Deus, porque a minha perseguição é a vontade de Deus, não é agradar fulano, beltrano ou cicrano, não é ter espaço aqui ou ali, não é ser aprovado por um ou outro, é buscar a vontade de Deus. Eu sou servo de Cristo, devo ser servo de Cristo. E aí Paulo disse, se eu quero agradar os homens, eu não consigo ser servo de Cristo. Não tem como fazer isso, amados. E a gente não tem direito, então a gente precisa, com toda sinceridade, com todas as forças, com toda a alma, com todo o entendimento, amar a Deus. Nesse sentido, Senhor, qual é a tua vontade? Se eu fui chamado para isso, então o que compete a mim nisso? O que o Senhor quer na minha vida? Como eu devo exercer essa vocação? Se é o pastorado, como eu devo ser pastor? Se é alguma coisa, onde o Senhor me colocou, onde no teu corpo nesse local? O que eu faço aqui para contribuir para isso? Você foi colocado como o dedinho mindinho do pé esquerdo, com a unha encravada. Então tá, Senhor, não vou aparecer? Não. Só vou sofrer? Sim. Não vai ter oportunidade domingão à noite, púlpito e tal? Não tem problema, Senhor. Então eu vou trabalhar para edificar o teu corpo nisso. Teu Espírito me vocacionou para isso, então, Senhor, é isso que eu vou fazer. Não é, Marcos? Então a gente precisa ter isso na nossa mente, no nosso coração, e cada um membro do corpo de Cristo precisa ter, porque assim, quando um quer fazer o papel do outro, está errado. E sempre um entende que o outro é mais importante. Né? E no corpo de Cristo todos são necessários, é o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 12, todos são necessários. E aqueles que a gente acha mais desonroso, mais indecoroso, é justamente aquele que a gente trata melhor. Está escrito isso lá, 1 Coríntios 12. Né? Então tem uns que a gente tem vergonha. O que a gente faz? Põe um paninho por cima, talco, creme, perfume, esconde. Né? Ele aparentemente é algo que nos traz vergonha, mas a gente trata melhor. Essa figura do corpo que Paulo traz em 1 Coríntios capítulo 12. Então é exatamente isso aí, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo.
Então, irmãos, aqui Jesus diz que ele edifica na sua igreja. 1 Coríntios 3, capítulo 3, verso 10, verso de número 11, Paulo, ele vai dizer, ele como sábio arquiteto que ele era, e Paulo não era doido de querer edificar qualquer coisa que não fosse alicerçado numa base boa. Quem é que vai fazer uma construção como essa aqui se não tem baldrame, broca, sapata, fundação? Quem é que vai? Se fizer, irmão, não se sustenta, cai. E é o que a gente tem visto com muitos movimentos aí, ou muitos ajuntamentos, que dizem ser igreja, mas não tem colocado alicerce, né? E uma das questões que a gente vai falar da igreja saudável, estou falando tudo hoje porque depois a gente vai retomar e vocês vão esquecer também daquele mês. Mas uma igreja saudável prega o evangelho. Parece óbvio, mas não é. Uma igreja saudável prega o evangelho, o anúncio do evangelho, alicerça o povo na pregação de Cristo, anuncia Jesus. Olha que coisa interessante, a gente vai retomar isso aí. Então Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, eu como sábio arquiteto, eu pus um fundamento, que é Jesus, não há outro. E cada um que edifica tem que edificar sobre este fundamento. Não é isso? Está escrito. Então o fundamento é Cristo, a base é Cristo. Edifique sobre este fundamento. Olha só a coisa interessante. Então existe uma fundação, é Cristo. Uma igreja precisa ser cristocêntrica, cristológica. O anúncio principal, a mensagem que marca a característica daquela igreja é o anúncio de Cristo. Não é avivamento, não é missões, não é outra coisa a não ser Cristo. Tem que girar em torno de Cristo, orbitar em torno de Cristo. Cristo deve ser pregado na igreja, inclusive para crentes, né? Inclusive para crentes. E a gente vai ver também todas essas questões depois aí. A missão da igreja, já falei, né? Que é manifestar com a maior densidade possível, aqui agora o reino de Deus se manifestará ou se consumará ali além. Essa é a missão da igreja. E a igreja tem um tripé, amados. Esse tripé eu acho muito interessante e eu quero aqui colocar para vocês. Ou seja, ela se apoia, tem 3 pontos. Aleluia! É um tripé isso aqui, viu? Esse tripé aqui está meio assim, prejudicado, né? Tá igual as igrejas. Mais ou menos, né, mano? Ele tem que segurar aqui, senão cai mesmo. Então existe um tripé. Isso aqui, ó. É bonito. Tripézinho. Isso. Gostei do seu tripé. Não é? Tem aqui então o tripé. Missão. Ó. Família. Família. Palavra. Missões. Toda igreja bíblica, saudável e relevante, tem que viver apoiada nesses 3 pontos aqui, ó. Uma igreja, ela precisa dar prioridade. Eu não estou falando de departamentos, não, irmãos. Não estou falando de departamentos, não. Lógico que vai haver departamento para organizar esse trem aqui. Mas quando a gente fala, por exemplo, de família, é muito bom, se for possível, ter pessoas específicas, obreiros, pastores inclusive. E a gente vai ver na organização que geralmente a igreja do Novo Testamento não tinha um pastor, tinham pastores, que eram chamados de presbíteros. Havia 2 figuras principais que governavam a igreja, presbíteros e diáconos. 2 figuras principais, centrais, determinantes. Quando a gente pega a Timóteo capítulo 3, a mesma exigência para o pastor é a mesma para o diácono. Porque a gente tem a ideia que o diácono é um obreiro de 2ª categoria, não sei o quê, não, pode ser inexperiente e tal, né? Não. Vou comprar sua caneta. É forte, dá a caneta aqui. O chicote vai estralar na próxima reunião, meu Deus. Ó. Revelação divina aí. Pega a Timóteo, amados. A mesma exigência, exatamente a mesma para o pastor e para todos os demais obreiros, é para o diácono também. Então olha que coisa interessante. Quando a gente fala de família, é muito bom seria muito bom que uma igreja tivesse um pastor dedicado a esse ministério da família. Tudo que diz respeito à conjugalidade, criação de filhos, família em geral, teria um pastor ali. A igreja que eu estava, né, ano passado, nós vivíamos assim, nos organizávamos assim, quer dizer, eles continuam, eu saí de lá. Mas então tinha lá
dois pastores, duas famílias de pastores que lidam com famílias. Tinha lá dois pastores na área de ensinamento, que inclusive era eu e mais outro. Tinha um pastor que lidava com missões e o pastor titular que administrava de fato a igreja, essa coisa toda e tal. Então eram pastores, né? E aí é muito interessante. Mas família, irmãos, dá ênfase à família, ensino cotidiano. Eu não estou falando de um retiro uma vez por ano para desencargo de consciência, que não resolve nada, mas não é. O negócio é diário, o negócio é para toda a vida. Não são eventos que a gente está falando que tem que ter aqui. A gente está falando que tem que ser uma vivência da igreja, um cotidiano da igreja. Que família seja pauta diária, que haja de fato um ministério específico que vá cuidar, porque é uma demanda enorme. Que é o pastor que dá conta de tudo isso? Não tem como, é impossível. E é o que tentam fazer os coitados pastores que vão morrendo aos poucos. Vai perder na sua própria vida, família e ministério consequentemente. Não só isso, não vão conseguindo atender isso, porque isso é desumano. Então a gente vai também lidar com essa questão de como seria uma organização bíblica adequada, saudável para a igreja. Quantos obreiros, de que forma e tal? A gente vai entrar em todas essas questões também, critérios e tal. E aí, então família deve ser prioridade, pauta diária da igreja, tá certo? Se tiver um culto de família mensal, nossa, coisa boa. Palavra, uma igreja que não dá prioridade para ensino bíblico, curso de teologia, cultos de ensino de fato, ou seja, formar pessoas mediante a palavra de Deus, é uma igreja que ela não é apoiada, ela não tem firmeza, isso é fato. Tem igreja aí que o ministério deles são os louvores, não é? Tem igreja aqui próximo, não vou falar não. Mas assim, os pastores são músicos, vieram é uma banda, então lá o principal é música, é louvor, é o forte, é a nossa bandeira, é o forte. As cadeiras tocam. Não é? Então, amados, tem alguma coisa muito errada aí. Palavra, missões. Toda igreja é capaz, é possível de estar se engajando em missões urbanas e concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, lá além mar, transcultural, ou que seja no Brasil, que é a possibilidade. Nós temos aqui 8 segmentos menos evangelizados: os ribeirinhos, os indígenas, os sertanejos, os ciganos, os mais ricos, os mais pobres, os mais pobres. E agora esqueci, mas tem, eu falei não, indígena? Falou. Ribeirinho, indígena, quilombolas, e tem mais um aí. Mas olha só, então a gente tem os indígenas que são transcultural, é outra cultura, outra língua, dentro do nosso país, dentro do nosso estado. Aqui se você vai para o Pico de Jaraguá ali, tem tribo indígena. Alguns interiores aqui próximos tem tribo indígena. Então, missões tem que ser pauta da igreja, não é um departamento, não é uma vez por mês, não é um título. E isso aqui a gente está falando, a igreja girando em torno disso aqui, igreja toda, todos envolvidos. E aí a gente vai retomar aquela questão, porque a gente até tem departamento dessas coisas, onde cada um trabalha por si, onde um não coopera com o outro. Quantas vezes me chamaram para ir, trabalho de jovem, cadê os pais? Eu fui uns 2 meses atrás aí, falar lá no grupo de jovem, era suicídio, e uns negócios assim, que me colocaram essa bomba na mão aí. E aí, agora é o Setembro Amarelo, inclusive, né? É o mês da prevenção do suicídio. E aí, até postei um negocinho hoje lá. O que acontece? Aí eu olhei um monte de jovem e falei, cadê os pais de vocês? Por que eles não estão aqui? O que aconteceu? Tem alguma coisa errada aqui. Cadê? Porque é um trabalho de jovem, não estão os pais? Cadê os obreiros aqui que não estão também? O que aconteceu? E se fosse trabalho das irmãs, departamento feminino, não feminista, né? Cadê os homens engajados nesse trem? Cadê os jovens? E porque é trabalho de criança, cadê os obreiros? Cadê não sei quem? Então, como que é, irmão? Como que se organiza dessa forma? Que cada um acha que tem que fazer aquilo que só compete ao seu departamento, e não a igreja cooperando mutuamente para esse crescimento. Todas as juntas, todos os membros e etc. Então a gente percebe que há sim alguns pontos que nós precisamos observar para ser uma igreja bíblica, saudável e que vai fazer a diferença, amados. Vai fazer a diferença. Missões é onde a gente volta naquela questão, vai fazer a diferença, vai influenciar o bairro.
não tem como. Aí a gente vai ver então, depois a igreja relevante tem um projeto para a comunidade, tem um projeto específico para a comunidade. Lembra, Mateus, da fala lá do Daniel, do Morro do Borel lá, a Jocum Borel? Lembra o camaradinho com uma caixinha lá ele procurou saber a necessidade lá e ele ofereceu o seu dom? Sim. Então olha só, a igreja acontecendo fora das quatro paredes. Do médico que... Isso, extrapolando aqui essa liturgia, dia e etc. Olha só coisa interessante. Tem um projeto, qual é a necessidade dessa comunidade? Precisa mapear isso aí. Sai de casa em casa. Quantas famílias tem nesse bairro que vocês estão situados? É bom que faça essa pesquisa. Qual o índice de violência doméstica aqui? Precisa pesquisar isso aí, né? Quantos estão desempregados aqui nesse bairro? Precisa mapear isso aí. Cadê o papel do sociólogo fazendo isso? Percebe como é importante nós termos essa cosmovisão, essa visão abrangente, amados? Igreja é muito mais do que nós nos reunirmos com nossos irmãos, cantarmos alguns louvores e etc, celebrar ceia e batizar. É mais do que isso. Aqui é uma partezinha, é um pedaço daquilo que a gente chama de igreja e do papel da igreja. Então extrapola tudo isso. Amados, não é fácil, não tem nada fácil no reino de Deus. A Bíblia não propõe nada fácil, tudo é desafio enorme, que a gente precisa desesperadamente falar: Jesus, onde o Senhor me colocou? Jesus. Olha só a enrascada que o Senhor me chamou. Mas Deus dá conta disso. Senhor, posso fazer uma pergunta? Claro, até duas. O senhor já viu alguma igreja dentro de todas as coisas? Todas mesmo. Tipo, Sim. Missões, palavra, famílias, que você já tinha falado. Sim. A nossa, que eu pertenço agora, que tem 3 anos, nós estamos encaminhando para isso. Tem algumas coisas já. E o projeto, essa questão, Mateus, é o projeto. Você precisa ter o projeto. Não, mas tipo, já Sim, no tem, final. claro que tem. Igreja da cidade, São José dos Campos, por exemplo. Igreja aqui na Barra Funda, do Aibabe, a Igreja Batista da Água Branca. Tem, claro que tem diversas. Agora, foi a pergunta do pastor lá, e a tua, e talvez a nossa, fala: nossa, mas será que é possível fazer isso? Será que é possível viver a igreja assim? Será que é possível alcançar isso? Claro que é. Claro que é, amados. Deus não vai propor nada, a Bíblia não propõe nada que não é executável, exequível, que não se pode chegar lá. Nada. Porque é o Espírito Santo que garante tudo isso. Agora a gente precisa se engajar nessa questão. A gente precisa se antenar nisso. Né? É preciso ter... Irmão, igreja é um projeto assim seríssimo. Seríssimo. É uma empreitada assim que eu vou te falar. Eu admiro pastores, viu? Eu admiro pastores. Eu fui domingo à noite pregar na igreja de um pastor amigo meu, pastor jovem. Vi lá. Rapaz, eu falei, ó, você tem uma coragem enorme, meu amado. Falei no culto, inclusive. Falei: eu admiro esse rapaz aqui. Conheci adolescente, fui líder de adolescente, de jovem, né? Mas ele era um adolescente, tinha 14 anos. Hoje tem seus 30 e pouco, sei lá. E eu falei: nossa, eu admiro a coragem desse jovem aqui. O que ele está fazendo, não só a questão arquitetônica, espaço, logo uma fábrica. Mas o projeto e tal, ele falou: ô André, vem ver aqui, ó, aqui a gente quer fazer isso aqui e tal, estruturando em projeto, e o menino vai para o Uruguai, vai para o Espírito Santo, e vai para não sei aonde, e está querendo fazer, e aquela dedicação. Eu disse: André, eu passei aqui, isso, e eu só ouvindo, comendo a bolachinha lá, que ele me chamou para comer bolacha, e ouvindo aquele negócio. Eu falei: meu Deus do céu, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. Só Deus para fazer isso. Ele disse: André, é só Deus, e é Deus que está fazendo. Eu falei: coisa boa. E é isso, amados, que a gente tem que fazer. Procurar saber a vontade de Deus, mergulhar de cabeça nesse negócio que a gente entende que é a igreja, vivenciar isso, cada um executando aquilo e tendo a clareza do que é para fazer, né, nesse corpo, a clareza. Eu, graças a Deus, eu aceitei Jesus em dia... estou esquecendo, 25 de mês 3, março, né? Março? 25 de março de 1999. Lá para umas 9h30, mais ou menos. Foi no final da pregação, no final da mensagem e tal. Não entendi quase nada da mensagem, mas um dia eu aceitei a Cristo. E aí, aquele mesmo dia, aquele exato momento que Jesus se revelou a mim, na minha alma, Ele me disse o que eu faria e o que eu seria. Desde aquele dia,
eu tive a clareza do que eu era, do que eu faria na obra de Deus, de quem eu seria na obra de Deus. Qual era o meu papel nesse negócio chamado Igreja e Reino de Deus. Nunca tive dúvida. Deus me falou claramente. E aí eu estou tentando, nesses quase 20 anos, fazer isso que Deus me chamou, não outra coisa. Você não chegou ainda, né? Hã? Não chegou ainda. Aonde? Onde Deus, você sabe que Deus quer que ele, você sabe que Ele vai te levar. Eu acho que cheguei. Eu acho que eu cheguei e eu nem pensaria que ia chegar tão rápido. Porque para que Deus me chamou? Para ensinar a palavra, expor a palavra, ajudar pessoas. Eu faço isso já há algum tempo, Mateus. Há bastante tempo, inclusive. Mas é lógico que eu sei que o que eu faço hoje, o que eu já fiz, é nada. É nada daquilo que Deus quer que eu faça. É fato. Não é? Eu tenho um projeto e eu tenho projetos para o resto da minha vida. Enquanto Deus me der saúde, disposição, eu tenho um projeto, não falta. Se a gente conversar eu e você, eu vou te falar um monte de projeto que eu tenho. Entendeu? E eu espero que Deus me dê recursos, porque eu entendo que esses projetos também são vontade de Deus. Então, eu nem imaginava que de fato, lógico, eu sabia, mas não me imaginava fazendo, porque eu olhava para mim. Eu falei, como, Senhor? Eu vou fazer um negócio desse? Como que eu vou ser um professor de teologia? Como que eu vou pregar? Como que eu vou fazer essas coisas? Não me imaginava nisso, porque eu vi a minha limitação. Aí, com o longo do tempo, você vai sabendo que é Deus que faz tudo. Que é Deus que vence em você as suas limitações pela sua graça. É por isso que hoje, embora ainda dá frio na barriga quando eu vou pregar, mas eu sou um pouco tranquilo. Eu ainda consigo hoje vencer com mais facilidade a minha timidez. Sou tímido por natureza, personalidade, temperamento, tímido. Para mim é uma dificuldade, irmão. Fico vermelho. Mas eu venço isso, porque a graça de Deus foi construindo isso em mim. Então assim, eu nunca me imaginava, Deus falava, eu acreditava, mas, nossa Senhor, como vai ser isso? Eu falei, não dá, e vi os caras pregando, e aquela coisa toda e tal, eu falei, nossa, mas aí o que acontece? Eu falei, não Senhor, então eu vou dedicar minha vida a isso. E dediquei minha vida a isso, estou dedicando a minha vida a isso. E irei dedicar até o último suspiro da minha vida a isso, a fazer aquilo que eu entendo. E não quero desviar. E não quero fazer outra coisa, embora alguns achem que outras coisas são mais importantes. Que eu teria mais facilidade, mais destaque, mais aplauso, mais benefício, entendeu? Já me ofereceram algumas coisas, eu falei, não, Deus não me chamou para isso. Não é que eu despreze, pelo contrário, eu acho que é um negócio assim, essencial, que é o pastorado, igreja e tal. Mas eu acho que eu sou mais útil para o reino de Deus do jeito que eu estou servindo a Deus. Né? Porque o pastor casa com a igreja, tem certas limitações. Então eu entendo que essas limitações vão me impedir de fazer aquilo que eu entendo que agora, não que isso não possa mudar daqui para de repente, né? Eu falo, meu filho, ó, aqui, até aqui você fez isso, agora é outra coisa aqui. Não totalmente discrepante, não pode ser, né? Não vou deixar tudo isso para trás, mas vai mudar algum aspecto, aí tudo bem. Mas até que eu entendo agora, que Deus quer que eu faça isso. Me reúne com a maior frequência possível, alcançando mais irmãos possível, de diversas formas possíveis, levando a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus, ajudando pessoas, inclusive fora do âmbito de igreja, que é a minha atuação principal hoje, fora do âmbito da igreja. Não que eu não siga a minha igreja, estou lá também, domingão e tal, estamos lá, dando a força para os juniores, adolescentes, pastor e os irmãos e servindo e tal, mas sempre na vocação que eu entendo que ser, que é a palavra, né? Me dedico nisso. Então, amados, a questão aqui, ó, é o tripé da igreja. Toda igreja precisa se estruturar nisso aqui, ó, dar ênfase à família, instrução familiar mesmo. Isso aqui precisa urgentemente ser colocado como pauta da igreja. É preciso ter pessoas, preparar pessoas para isso, que tem esse ministério. Vocês sabem dirigir igreja, a dificuldade que são nas famílias, né? Então é preciso dar atenção a isso. Tudo bem, amados? Tem alguma pergunta fácil e rápida? Falta quanto tempo? Falta nada. Falta 1 minuto. E aí, ninguém quer perguntar nada? Eu perdi foi tudo agora. Não sei não está mais controle nada. Queridos, nós vamos voltar. Isso aqui foi uma aula introdutória, como eu falei para vocês. Nós vamos voltar então a esses pontos, né? Nós vamos tentar esclarecer para vocês aí
a proposta da matéria aula a aula. E aí, aleluia, louvado seja Deus. Isso aqui está